passada a primeira aula foi Física B, teve a tarefa da Física B. Segunda aula Física C, tarefa da Física C. Terceira aula Física E. Mesma coisa. Vou corrigir a matéria da Física C da semana passada. Vamos discutir alguns detalhes da matéria e só depois dar uma avançadinha, beleza? Galerinha, olha só. Primeira coisa, o aluno fez uma colocação muito interessante, mostra que ele leu a apostila muito orgulhoso, muito feliz. Lá na página 64 da apostila, tem algo que ele chama de série triboelétrica. O que é isso? Antigamente, não existiam laboratórios modernos para o cara, né, fazer as experiências. Então, quando um cientista descobria que atritando algodão com vidro, o algodão ficava positivo e o vidro negativo, por exemplo, ele já notava isso. E quando os estudos foram aumentando e a quantidade de materiais testados foi mudando, eles conseguiram então produzir uma série triboelétrica. O que é isso? É uma série de materiais, certo? Que tu consegue determinar quem fica positivo, quem fica negativo depois que tu esfregou os dois. Então eu tinha falado o quê? Lã e vidro. Deixa eu ver. Lã está lá e o vidro está onde? O vidro está mais em cima, a lã está mais embaixo. Então esfregando o vidro com lã, o vidro fica positivo e a lã negativa. Sacou? É para isso que serve uma série triboelétrica, só para saber quem é que fica positivo, quem é que fica negativo depois da eletrização por atrito. Aliás, quais são as características da eletrização por atrito? Os corpos adquirem cargas com sinais opostos. É para isso que serve a série triboelétrica. E de mesmo? É, porque se um ganha 5 partículas é porque o outro perdeu 5, né? Certo? Muito boa pergunta, garoto. Muito obrigado. Enriqueceu a aula, cara. Show de bola. Então, série triboelétrica é uma lista de materiais que tu usa para determinar quem fica positivo e quem fica negativo após a eletrização por atrito. Show de bola. Agora sim, antes de corrigir a tarefa, lembrando que o mundo eletrostático, o mundo elétrico existe porque o átomo é um bicho elétrico. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Próton, positivo, nêutron, neutro. Lembra? Neutro. E em volta, gigantesco comparado com o núcleo, eletrosfera, onde moram os que são, por sua vez. Como o homem foi investigando o átomo, ele descobriu que a carga de um próton e a carga de um elétron tem o mesmo módulo, só sinais opostos. A gente chama essa carga de carga elementar, que eu tenho certeza que alguns já acabaram decorando, porque tu acaba fazendo exercício 5, 6, tu decora mesmo. Usamos o menos quando estivermos trabalhando com excesso de elétrons, usamos o mais com excesso de prótons. Aliás, o que é corpo neutro? Mesmo número de prótons e elétrons. Não vai me dizer que aquele que não tem carga, que até o nêutron tem carga. Eu te falei isso, né? Até o nêutron, safadinho, que é neutro, ele tem carga dentro dele, que acaba se anulando. Show de bola. Corpo positivamente carregado, excesso de prótons. Corpo negativamente carregado, excesso de elétrons. E para calcular a quantidade de carga elétrica, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pelo valor dessa carga elementar. Show de bola. Chegamos até a analisar a eletrização por contato também, né? Tá positivo, tá neutro. Encosta, fica positivo, né? Tá neutro, tá negativo. Encosta, ficou negativo. Eu brinquei com a história de contaminar alguém, né? Quando tu encosta em alguém. É isso aí. Agora sim, agora vai dar para corrigir a tarefa e avançar um pouquinho. Página 64, exercício 1. Meu Deus, o que é isso? Uma questão de verdadeiro ou falso, a maior do mundo. A carga elétrica do próton é positiva e a do elétron é negativa? Pelo amor de Deus. Até medo, será que é uma pegadinha? Não, é isso aí. O nêutron não possui carga elétrica. Cara, aqui eu vou te dizer que, né, a gente só vai dizer falso porque a gente conhece um pouquinho mais do nêutron, né? Há tempos atrás, e até uma coisa perigosa, se o teu vestibular falar que no edital ele não considera a física moderna, tu teria que responder até verdadeiro, cara. Porque no edital o cara considera que o aluno nunca viu neutrinos, os quarks, né? Certo? A UFSC não, a UFSC ela pede para que tu estude isso no edital. Então a UFSC fazendo uma pergunta dessa pra gente, a gente responde como falso. De qualquer maneira, tu tem que ver como é que é o edital do teu vestibular. Dependendo do edital, pode ser falso ou verdadeiro essa questão ali, que loucura. Não, mas a gente estudou, né, que o nêutron, quando a gente fala que não possui carga elétrica, é mentira, porque ele é feito de quarks, e os quarks têm carga elétrica, né? Certo? Então o nêutron, ele possui carga elétrica zero. Agora que ele não tem carga elétrica dele, do ponto de vista real, é falso. E tu vê, ó,
ele coloca verdadeiro porque ele está imaginando que nesse vestibular não podia estudar essa parte da física, certo? Então tu vê, isso aqui é uma coisa que deixava revoltado. Como assim, professor? É dúvida então? Pois é, tem coisas do vestibular que são muito delicadas. E às vezes eles mexem com isso justamente para não permitir que grande número de pessoas gabaritem a prova. Ele coloca questões dúbias. Eu fui fazer esses dias aliás, minha namorada foi fazer esses dias a provinha para refazer a carteira de motorista, certo? E aí ela estudou pela internet, ó. E aí algumas questões, ela me perguntava, Otávio, essa questão aqui. Tipo assim, uma questão de mecânica, né? O que compõe o sistema de resfriamento do carro? Radiador, água e ventoinha. Aí tinha várias. E tinha lá nitidamente mais de uma certa, pô. Eu sou engenheiro mecânico, eu sei o que compõe o sistema de refrigeração do carro. E aí eu olhei, não, realmente, essa tá certa e essa também. E aí era uma das duas a correta, entendeu? Qual é o objetivo do animal fazer isso? É para ver quem dirige melhor? Não, é para evitar que as pessoas, né, que várias pessoas gabaritem a prova e de repente fique a fama de que a prova do Detran é ridícula. E de fato é, certo? Só que não dá gabarito justamente porque tem questão que é dúbia. Tem questão que o cara pode ser um foda da coisa e ele vai errar porque o cara que fabricou a questão quer que ele erre. Certo? Bota duas questões que são muito próximas, muito parecidas e ele decide, essa prova eu vou botar essa certa, na outra eu boto a outra certa, elas duas estão iguais. Certo? Então, não fiquem se estressando com isso. E bacana, continuem dizendo sempre que o gabarito não fecha. O meu gabarito é falso. E eu te expliquei por quê, né? Porque o nêutron é feito de cargas elétricas. Como é que ele não tem carga elétrica? Quarks. Um up e dois down. Como esses dois down têm a mesma carga de um up com sinal oposto, se anula. É isso. Um átomo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. É isso que é um átomo neutro. Um íon é um átomo que ganhou ou perdeu um ou mais elétrons. Um íon, se perdeu elétrons, fica cátion, positivo. Se ganhou elétrons, fica ânion, negativo. É mais até na química que a gente usa esse tipo de nomenclatura. Onde? Alguma perguntinha? Não? Para se obter um ânion, deve-se fornecer prótons a um átomo neutro. Primeiro que fornecer próton a um átomo neutro precisa de um reator atômico. Lembra, né? Tu desmontar átomos é coisa de reator atômico. Certo? Então, nunca se tira ou coloca prótons, geralmente são elétrons para alterar a carga elétrica, né? E mesmo assim, o cara que recebe próton ficaria um cátion, não um ânion. Então tem dois erros absurdos ali. Para se obter um cátion, deve-se retirar elétrons de um átomo neutro. Agora sim, né? Estava neutro, retirou coisa negativa, fica sobrando coisa positiva. Um corpo eletricamente neutro não possui partículas eletrizadas. É aquela história do neutro, ele está cheio de carga elétrica, só que elas se anulam. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e cargas elétricas de sinais contrários se repelem. Os opostos se atraem, está na boca do povo. O cara pode nem saber do que se trata, né? Mas ele sabe que os opostos se atraem, certo? Agora a gente já sabe que é a lei de Dufay, né? Cargas de sinais opostos ocorre força de atração, cargas de mesmo sinal, repulsão. Em um corpo eletricamente neutro, há a mesma quantidade de elétrons e prótons, mas como a massa do próton é maior do que a massa do elétron, a carga elétrica total do corpo é positiva. Em um corpo eletricamente neutro, o corpo é positivo. Basicamente é isso que ele conclui, né? Que o corpo é neutro, mas é positivo. É um absurdo tão grande que eu fazia tempo que eu não via desse jeito. Galerinha, e olha, ele tenta justificar esse absurdo com uma informação verdadeira. De fato, a massa do próton é 1836 vezes maior, 1936 vezes maior que a massa do elétron. Se tu pegasse uma balança de pratos e botasse um próton de um lado, tu deveria colocar 1836 elétrons do outro para equilibrar, certo? Só que isso é carga elétrica? Não, isso é massa, meu. Massa e carga elétrica são coisas diferentes. Então ele tentou justificar com um fato verdadeiro um absurdo. Um corpo neutro está neutro, não está positivo, pelo amor de Deus. 10. Os metais não possuem elétrons livres e por isso são bons condutores de eletricidade. Sim, mas a eletricidade não é o elétron quicando de um átomo para o outro? Se o elétron não está livre, está preso no átomo, como é que ele vai sair quicando de um átomo para o outro para transmitir corrente elétrica? Os metais estão cheios de elétrons livres. E é justamente o sassaricar desse elétron na superfície do metal que deixa ele brilhoso. Que aí o fóton de luz bate nesses elétrons sassaricantes e é refletido com grande qualidade.
deixando aquele característico de brilho. Show de bola, então um absurdo também, tá cheio de elétron livre. E o cromado é mais eletrocondutível ainda? Como é que é? O cromado ele conduz mais eletricidade ainda? Olha, aí é que tá, na verdade ele está refletindo melhor a luz. É um indicativo de que tem elétrons livres, mas não quer dizer de que conduza mais. Porque pode ser só superficial, certo? Pode conduzir mais na superfície e menos na parte interna. Então assim, é um indicativo, mas não pode ser usado como regra para definir a resistência elétrica. Então eu posso pegar uma borracha, passar silicone nela, deixar ela brilhosa, porque tem aí nesse caso está brilhosa por outro motivo, não é porque tem elétrons ali, é porque tem um líquido formando uma película lisinha, está funcionando como um espelho, certo? E mesmo assim ela é isolante, certo? Mas os metais mais puros, então mais brilhosos, conduzem mais eletricidade. Se tu fosse pegar dois metais, né, duas ligas de alumínio, né, uma liga com componentes que deixam o metal com um aspecto mais brilhoso, é muito grande a chance de ele ser melhor condutor, certo? Galerinha, continuando a 11 e última dessa primeira, quando uma barra de vidro é atritada com um pano de lã, há transferência de prótons de um para o outro. São prótons? Não, né? Senão tu ia esfregar e bum, uma bomba atômica ia explodir na tua frente, né? Então não pode. Falso, é transferência de elétrons. Então, olha, esse verdadeiro ou falso bem legal para revisar um monte de detalhes que a gente viu na primeira aula. E só a primeira questão que ficou dúbia ali, né? Analisando mais realistamente falso, se no teu vestibular não estiver incluído física moderna, né? Aí então tu poderia colocar como verdadeiro, né? Considerando que a gente não entende ainda como é que é o nêutron, certo? Vai ter física moderna. Na UFSC eles pedem física moderna. 2. Com base na lei, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Apresentamos as seguintes proposições. São 6 proposições. 1. Um próton atrai um próton. Ou se pelo menos ele não tivesse falado a lei no enunciado, tudo bem, né? Agora ele falou a lei, pelo amor de Deus, aí o cara está querendo saber se eu sei ler. Um próton atrai um elétron. 3. Um próton repele um elétron. Um próton repele um próton. Um próton atrai um nêutron. E um elétron atrai um nêutron. Pessoal, um único detalhe aqui. Até de repente voltando atrás do que eu falei, eu entendi agora porque ele falou a lei. Porque se ele não falasse a lei, o cara que é muito estudioso poderia querer analisar a atração do próton pelo nêutron. O próton e o nêutron não se atraem no núcleo atômico? Né? Próton e nêutron estão bem grudados lá no núcleo atômico, não é isso? Tão grudados que a repulsão próton por próton fica subjugada pela atração próton-nêutron, certo? Então, para não pegar um cara muito tarado por física que fosse querer filosofar na relação entre próton e nêutron, né, ele falou, olha meu querido, eu só estou querendo saber das cargas elétricas, escrece a força nuclear forte e fraca dentro do átomo, certo? Então agora eu já entendi porque o cara colocou a lei ali, legal. Ele queria que nós analisássemos apenas eletricamente. E aí, quais ficaram corretas? 2 e 4. 2 e 4, letra C. Muito bom. Continuando, questão 3. Um bastão não condutor é descarregado, foi atritado em uma de suas extremidades até ficar negativamente eletrizada. Um bastão não condutor é descarregado, foi atritado até ficar negativamente eletrizado. É o bastão. Dos seguintes esquemas que representam seções longitudinais do bastão, o que melhor indica a distribuição de cargas é... Galera, se o cara não é condutor e tu pega o sujeito e esfrega ele num canto, as cargas ficam naquele canto, não é isso? Então, a único desenho que tem carga só num canto é aquele ali, a letra E. Ô, professor, e a letra C? Só se o cara atritasse um tipo de material num canto e outro tipo de material no outro, para dar cargas de sinais opostos, certo? Então é isso aí mesmo, letra E. Era essa a tarefinha? Eu quero discutir nessa finalzinho de aula ainda um pouquinho mais sobre eletrização. Eu falei de 2 tipos de eletrização, né? Por atrito
E por contato, falta um tipo de eletrização muito interessante, que é o por indução. Eu quero ver se nesse finalzinho eu consigo discutir isso. Tem bastante tempo ainda. Glória, é glória!